Mas falta em nós ainda um pouco de fé, ó Pai. Falta em nós ainda mais fé, mais comprometimento com o Senhor. E que isso pode ser mudado essa noite. Isso possa ser, ó Pai, transformado essa noite em nossas vidas. Cada um que veio aqui essa noite, ó Pai, adorar a Ti, levar até o Senhor uma adoração, ó Pai, santa e pura. Essas pessoas saíram daqui transformadas pela Tua palavra, regenerado pelo Teu poder. Cada um que vem ouvir essa palavra, Pai amado, venha ser impactado, para que o Senhor tenha cada um, Senhor. Que possamos ser testemunhas de Ti, ó Pai, dia após dia. Em todo lugar estabelecer o reino. Em todo lugar estabelecer a Tua presença, o Teu santo nome, ó Pai amado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Podeis assentar, amém? Aleluias. Desde o começo, igreja, quando Deus criou o homem, Ele busca incansavelmente uma oportunidade de manter esse relacionamento com o homem. Todos os dias, desde que o homem foi criado, Deus busca essa oportunidade. Ele dá a oportunidade para o homem e fala: eu estou aqui, meu filho, tenha um relacionamento comigo. Mas como o pastor falou, falta um pouco de fé em nós. Falta um pouco de fé em cada um de vocês, para que isso se mantenha forte todos os dias. Nós vimos que lá no Éden, Deus criou o homem, e o homem já veio numa fase onde ele tinha todo o entendimento. Mas isso não foi o suficiente para o manter com o relacionamento com Deus. Pois na primeira tentação do homem, ele preferiu amar a sua esposa do que amar a Deus. E começou aí uma fase de pecado, a desgraça da humanidade. E isso se progrediu dia após dia. Eu gosto quando a gente chega no povo do Egito e eles estão já no deserto com Moisés. E ali Deus quer se revelar ao povo para ter um relacionamento com o povo. E começa aquelas trovoadas no monte, aquele poder de Deus, e o povo começa a ver aquele manifesto de Deus. Mas o povo teme em ter um relacionamento com Deus. E eles colocam a responsabilidade em Moisés e tiram o compromisso deles. E isso procede dia após dia, porque quando o homem não quer um comprometimento com Deus, cai toda a carga sobre uma pessoa que quer algo com Deus. E essa pessoa não quer algo somente com Deus, ele quer que todas as pessoas tenham algo com Deus. A questão é que quando essa pessoa se vai, não é que ela tenha morrido, mas ela começa a ter uma outra missão e ir para outro lugar. Essas outras pessoas que não tiveram comprometimento com Deus se enfraquecem, se desviam da presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel todos os dias, e isso acontece até hoje com a igreja de Cristo. Após Moisés, se levantou Josué, e o povo por um tempo se manteve firme com Deus, por causa que Josué era o líder. Mas passou os dias, começou a levantar juízes, e levantava um juiz, e o povo se mantinha firme com Deus. Eram derrubados os ídolos, os altares a Baal, a Astotes. Acabava a idolatria. Mas o juiz morria, ia para com Deus, o povo voltava aos seus caminhos de idolatria. E levantava-se um outro juiz, e o povo se mantinha firme novamente. Mas após a morte desse juiz, o povo novamente se desviava. E isso acontece dia após dia, até hoje, igreja. Isso acontece até hoje. Mas passou-se um certo tempo, existiu uma mulher, onde o Senhor, entenda, o Senhor cerrou a madre dela e falou: Ana, você não vai ter filho no seu tempo, você vai ter um filho no meu tempo. Quando eu ver que o seu coração está transformado, quando eu ver que você está pronto para me servir, então Ana, você poderá ter um filho. E Ana era uma das poucas pessoas naquela época que não havia desviado o coração para a idolatria. Ela e Eucana, seu marido, e Penina, a sua rival, estavam todo ano subindo ao monte para levar o sacrifício e a adoração a Deus. Uma das poucas famílias que se mantinham nessa fé. Mas Ana, ainda tendo essa fé, ainda se mantendo firme com Deus, ela teve a sua madre cerrada. Primeira coisa que precisamos entender, que não é do nosso tempo nem da forma que queremos. É como Deus quer agir e como Ele bem sabe a forma de agir. Isso é uma questão de fé. É nós querer um relacionamento com Deus e entender isso. É
É fácil entender isso? Com certeza não. Imagine só Ana. Todos os dias, Benina tinha suas filhas, e ela orava para Ana e falava: olha, eu sou privilegiada por Deus, você não é nada porque você não tem filhos. E uma mulher naquela época que não tinha filhos, ela era ninguém na sociedade, e Ana era exatamente ninguém naquele tempo. E Benina fazia o possível para irritar Ana, e o que Ana fazia? Ana dobrava o seu joelho e orava a Deus. Em meio à nossa dificuldade, quando o homem mau ou o inimigo tenta zombar de nós, o que nós temos que fazer? Dobrar os joelhos e orarmos a Deus. Em meio à dificuldade, quando toda essa adversidade vier sobre nós, o que temos que fazer, igreja? Buscar a presença de Deus, guardar os princípios de Deus e se manter firme com Ele. Não existe um outro caminho, não existe uma outra solução. Só existe um caminho, uma verdade e a vida. Encontrar Jesus, que é o caminho, é bom. Encontrar Jesus é bom. Começamos a ter algo, e esse algo chama-se testemunho. Mas após conhecer Jesus e sabermos que isso é algo bom, vem algo agradável, que é a verdade. Mas a verdade é agradável para uns e desagradável para outros. Talvez para Ana aceitar a verdade que ela não poderia ter um filho naquela época, não era agradável para ela. Para nenhuma mulher, saber que não pode ter filho é agradável, mas é a vontade de Deus. Ana estar no caminho de Deus era algo bom, era aceitar a verdade de Deus é algo agradável. Mas a perfeita vontade de Deus é só para os verdadeiros adoradores. A perfeita vontade de Deus só é revelada para os verdadeiros adoradores. Aqueles que conhecem o caminho que é bom, mas não aceitam a verdade, nunca poderão conhecer a perfeita vontade de Deus. Mas eu quero falar para você, Ana teve esse privilégio. Primeira coisa que eu quero falar para vocês essa noite: vocês têm que se manter firme nesse caminho até conhecer a perfeita vontade de Deus. Permanecer firme nesse caminho até conhecer e saber com toda certeza a perfeita vontade de Deus. Porque quando Ana entendeu a perfeita vontade de Deus, como ela estava? Ela estava de joelho. E um profeta, que naquela época era profeta, chamado Eli, olhou para ela e falava: por que estás embriagada a essa hora? Mas Ana não estava embriagada. Ana estava se entregando à perfeita vontade de Deus naquele momento. E ela estava clamando a Deus: Deus, me dê um filho. Se for a tua vontade, me dê um filho. Abra vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Aleluias. E essa era a oração de Ana. Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és 1 Samuel capítulo 1, verso 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à minha humilhação, à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, e a fé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais será cortado. A perfeita vontade de Deus na vida de Ana é da Ana dar o que ela tinha para Deus. Mas saiba, Ana ainda não tinha nada. Ela não estava grávida, não tinha gestado o filho, mas já tinha dado para Deus aquilo. Igreja, só podemos conhecer a perfeita vontade de Deus quando no nosso interior, antes mesmo de receber, já tivemos dado isso para Deus. Entenda, se primeiro você não dá para Deus, você não pode receber nada de Deus. Se você não der primeiro para Ele, Ele não pode dar nada para você. Porque quando chegar às suas mãos, você vai trocar Deus por isso que está em tuas mãos. E a perfeita vontade de Deus é que tudo que vier às suas mãos, você vai estar 100% para Deus depois. A perfeita vontade de Deus é que tudo que Deus colocar em sua mão, você vai devolver de amor, de bom grado, de graça, de alegria, de felicidade. E dia após dia você vai glorificar a Deus, porque primeiro Ele deu a você o que você já tinha dado para Ele.
Se isso que você está pedindo para Deus, você não estiver pronto para dar para Ele, você pare de pedir isso agora. Mude sua oração, transforme a sua mente nesse momento. Muda totalmente os seus sentimentos, os seus conceitos. Porque se Deus ouvir a sua oração e der isso para você, você irá sair dos caminhos dele e você não vai ser agradável aos olhos dele. Ana entendeu isso. Por isso, no momento certo, Deus abriu a madre de Ana. E Ana não deu à luz a um simples homem. Ana deu à luz a um profeta. E é isso que eu quero falar para vocês. Um dia uma mulher deu à luz a um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher está aqui essa noite. Eu estou olhando para cada um deles essa noite. Eu estou olhando para você essa noite. Um dia um homem e uma mulher deu à luz a um profeta, a uma profetisa do Senhor. Um dia um homem e uma mulher se encontraram. E essa mulher deu à luz a um profeta. Essa mulher deu à luz a uma profeta de Deus. Quem recebe isso dá um glória bem forte. Você é um profeta do Senhor. Você é uma profeta de Deus. E sobre você está um compromisso: levar uma geração até os caminhos do Senhor. William Bode, o fundador do Exército da Salvação, quando ele entendeu quem era Jesus, quando ele entendeu o que Jesus era na vida dele, ele e a esposa dele começaram a pregar o Evangelho a todos. Eles iam nas prisões e pregavam o Evangelho. Eles iam aos moradores de rua e pregavam o Evangelho. Eles iam em todo o canto da cidade e pregavam o Evangelho. Mas um dia homens e mulheres que não conheciam a perfeita vontade de Deus se reuniram e chegaram até eles e falaram: olha, William, você só vai pregar a partir de agora onde nós mandamos você pregar. Eles queriam acabar com o ministério de William Bode e acabar com o Exército da Salvação. E uma profeta do Senhor, que é a esposa desse homem, gritou lá do alto: William, diga não, vamos pregar o Evangelho a toda criatura. William, diga não, vamos seguir o chamado de Deus. E esse homem ouviu a mulher dele. Mas eu acredito que antes de ele ouvir a mulher dele, Deus já tinha falado com ele, porque ele também era um profeta do Senhor. E ele continuou seu ministério, independente se qualquer outra igreja iria apoiar ele. Ele pregou o Evangelho dia após dia. Pregou o Evangelho dia após dia. É uma das maiores organizações evangélicas do mundo, o Exército da Salvação. Mas para isso, igreja, é preciso existir um compromisso. Samuel, após Ana ter gerado esse menino chamado Samuel, ela, após de mamado esse filho, o levou até a casa do Senhor. Mas existia um profeta ali chamado Eli, e existiam sacerdotes ali chamados Ofine e Finéias. O Senhor está levantando profetas, e o Senhor quer levantar você, porque os homens que estão no governo dessa cidade, desse país, não estão honrando o compromisso com a população. Olhe à nossa volta, como está o nosso país, a nossa cidade. Autoridades não estão honrando o compromisso, por isso estamos nessa escassez. Mas é necessário que um homem de Deus e uma mulher de Deus se levante e comece um compromisso com Deus. Comece uma honra com Deus. Comece a viver a perfeita vontade de Deus todos os dias. Eli era o sumo sacerdote, já velho e idoso, porque não fazia mais o seu ministério. Ofine e Finéias eram sacerdotes. Quando recebiam as ofertas, roubavam para si. Encontravam mulheres e se deitavam com essas mulheres. A gordura que era para oferecer ao Senhor, eles comiam antes do tempo. E estavam cometendo sacrilégio e profanando o altar do Senhor. E a nação de Israel estava morrendo dia após dia. A nação de Israel estava morrendo dia após dia. Mas existia um menino que estava em formação. Esse menino era Samuel. Samuel cresceu na casa do Senhor. Samuel cresceu em meio a um sacerdote e a meio a sumo sacerdote. Ele nasceu e cresceu diante da arca do Senhor. Mas entenda, isso não é o suficiente. Porque se isso fosse o suficiente, os irmãos que nascem na igreja, desde pequenininho, não se desviavam da igreja, dos caminhos do Senhor. Pais que evangelizam o filho desde pequeno não iriam se desviar também a um certo caminho.
Porque estar no ambiente não é o suficiente estar nesse ambiente. Você tem que ser esse ambiente. Você tem que ser a presença de Deus. Você tem que ser o chamado de Deus. Você tem que ser o poder de Deus para que esse ambiente seja Deus. Aleluia. Senão o seu lar vai ser apenas uma casa com móveis. O seu trabalho vai ser apenas uma empresa cheia de funcionários. E a sua faculdade um lugar de prostituição. Apenas isso. Mas se você exercer a perfeita vontade de Deus, você vai mostrar para as pessoas quem é Deus. Samuel, ainda novo, não conhecia a voz do Senhor, mas o Senhor queria ter um compromisso com Samuel. E ele gritou uma vez: Samuel! De madrugada. E Samuel ouviu, falou: eis-me aqui. E foi correndo até Eli. Mas ele falou: eu não te chamei, Samuel, volte para a sua cama. E novamente Samuel se deitou. E pela segunda vez o Senhor chamou: Samuel! E ele gritou: eis-me aqui. E foi correndo até Eli mais uma vez, porque ele não conhecia a voz do Senhor ainda. E pela terceira vez o Senhor chamou Samuel: Samuel! E mais uma vez ele falou: eis-me aqui. Mas ele foi correndo até Eli. Quantas vezes o Senhor tem te chamado e você ainda não reconheceu a voz dele? Quantas vezes o Senhor tem te dado uma ordem e você, por não conhecer a voz do Senhor, não cumpriu essa ordem? Quantas vezes o Senhor quer falar com você, mas você ainda não buscou conhecer esse Deus que tanto anseia de conhecer? Quando eu falo de conhecer, é algo assim, e começar um relacionamento. Como eu estou acabando de conhecer uma pessoa, ali eu comecei um relacionamento com essa pessoa. Assim é Deus com cada um de nós. Ele está gritando o nosso nome, o seu nome, todos os dias. E assim como Samuel na quarta vez, Deus gritou: Samuel! E ele, após ouvir o conselho de Eli, ele falou: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Eis-me aqui, o teu servo te escuta. Repita comigo isso: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Deus está te chamando essa noite e você precisa escutar a voz dele. Deus está te chamando essa noite e você tem que escutar a voz dele. Eu não estou te dando uma opção, eu estou falando, você tem que ouvir a voz do Senhor e dar uma resposta para ele. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, você vai receber algo, porque você é profeta. E o profeta vem para duas coisas: ou lançar uma bênção, ou lançar um juiz. Então se conhece um profeta. E Deus vai usar você para abençoar e para lançar um juiz. E só homens e mulheres de Deus podem fazer isso. Porque você lançar um juiz é você falar a verdade para uma pessoa e essa pessoa te odiar e te destruir por dentro. Mas você ser profeta também é você levar o amor até as pessoas. E onde está esse amor? Abra sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar esse amor de Deus. Leia sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ser um profeta todos os dias da sua vida. E você não vai estar ali: Deus não falou comigo hoje ainda. Não, Deus vai falar com você a todo momento. Quando aquela Bíblia, aquela palavra estiver ardendo dentro do seu coração, Deus vai falar com você. Só que Eli, Ofni e Finéias já haviam acabado o seu chamado diante do Senhor, e eles estavam vivos ainda. Só que a nação de Israel estava destruída. Então certa vez o povo de Israel saiu à batalha contra os filisteus. Talvez esse povo seja a tua família. Esse povo é o teu amigo, a pessoa mais próxima de você. Saiu à batalha na vida dele. E nessa batalha ele foi derrotado. E um mensageiro veio a falar: olha, Eli, Israel foi à batalha e perdeu. Os teus filhos morreram. Até aí para Eli, tudo bem, pois ele sabia que isso iria acontecer. O problema na vida de uma pessoa é quando ele perde a presença de Deus. O maior problema na sua vida vai ser quando você perder a presença de Deus. Se você está aqui hoje, e seja feliz, porque existe um pouco dessa presença dentro de você, pronto para explodir no seu interior, pronto para jorrar de dentro de você. Mas depende de você essa noite.
Porque quando esse mensageiro voltou da guerra e falou para Eli: olha, o seu povo perdeu, os seus filhos morreram, mas a presença do Senhor foi levada embora. Nesse momento, Eli caiu ao chão e morreu. Porque a vida de um homem está fundamentada na presença do Senhor. A vida do homem tem que estar na essência, fundamentada na presença de Deus. O povo filisteu pegou a arca do Senhor e levou embora, e o sumo sacerdote morreu. Se um líder morreu, imagine como ficou uma nação. Mas no momento que aquele homem morreu, começou um novo tempo em Israel. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluias. Esse tempo onde a presença do Senhor era ignorada. Esse tempo onde até hoje as pessoas não viam o poder de Deus, está se encerrando essa noite. Está acabando essa noite. Está iniciando a partir da tua vida um poder de Deus nessa cidade. A partir da sua vida está iniciando um novo tempo nessa cidade, um novo tempo na tua família, porque uma profeta e um profeta do Senhor já foi gerado na tua vida. Aleluias. Que diga amém. Quando Eli morreu, Samuel foi levantado como profeta do Senhor. Quando Eli morreu, Samuel foi levantado como profeta do Senhor. E esse homem era profeta, era juiz e era um líder naquela nação. Você é profeta, igreja. Você tem autoridade. Você pode conduzir pessoas ao reino dos céus, assim como Samuel fez aquele dia. Porque ele era um profeta, e você é um profeta de Deus. Eu não sei o que você tem ouvido das pessoas, eu não sei o tamanho da sua fé, mas tudo tem que ser mudado hoje. Porque independente do que as pessoas falam para você, você é profeta do Senhor. Independente da sua condição, você é profeta do Senhor. Independente do que você entenda, você é profeta do Senhor. Somos profetas do Senhor. Você tem que ser a diferença em todo lugar. Samuel era a diferença em Israel. Em meio a tantas pessoas, Samuel era a diferença. E ele começou a conduzir um povo de volta aos caminhos do Senhor. Ele começou a conduzir um povo de volta à essência. A essência é Cristo. A essência é a presença de Deus. E o que mais me chama a atenção é que Samuel pregava ao povo. Samuel pregava aos seus filhos. Samuel chamava o povo para estar com Deus, oferecia sacrifício pelo povo a Deus. A Deus pelo povo, quer dizer. Esse era um líder. Ele fazia pelos outros. Ele fazia pelos outros. E quando estava se encerrando a sua carreira, o povo chegou até Samuel e falou: ó Samuel, queremos um rei. Queremos um rei. E Samuel começou a se intrigar ali com ele mesmo, porque como pode? O Senhor é a única aliança entre o homem, e de repente o homem quer que outra pessoa governe ele, porque o povo ainda não entendeu quem era Deus. E se não entendemos quem é Deus em nossa vida, outras pessoas vão liderar nossas vidas. Se não entendemos quem é Deus conosco, outras pessoas vão reinar em nossas vidas. E você será servo dessa pessoa e você não vai saber disso. Você vai ser escravo desse mundo e você não vai reconhecer isso. E o ministério de profeta vai estar dentro de você, gritando todos os dias. Mas porque você não conheceu Deus ainda, esse ministério não vai explodir. Porque você não conheceu Deus ainda, esse ministério não vai crescer, não vai além. Porque Deus te chamou, e você não pôde falar: eis-me aqui. Deus chamava você, e você não pôde responder: eis-me aqui. Porque você não buscou conhecer a voz do Senhor, você não buscou ter um compromisso com o Senhor. Mas Deus quer chamar você essa noite para isso. Porque a partir da sua vida, uma nação tem que ser transformada. E agora eu peço que vocês abram vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Porque aqui começa a missão de um profeta.
Aqui vai começar a sua missão, igreja. Samuel já estava há 5 anos liderando o povo. Ele estava há 5 anos como profeta do Senhor, como juiz do Senhor naquela nação. E após o povo ter recusado ele, após o povo ter recusado a Deus, 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Porque antes do povo rejeitar Samuel, o povo rejeitou a Deus. Antes do povo rejeitar um profeta, o povo rejeita a Deus. Aleluias. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Quem achou, diga amém. Diz assim: quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra Deus, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra Deus, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho e o bem e a justiça. O profeta, primeira coisa para entendermos que você tem que viver como profeta. Você nunca vai deixar de orar por essa nação. Você nunca vai deixar de orar por uma nação, por essa cidade, pelo teu bairro, pela tua família. Tem que orar, igreja, tem que interceder. Imagine, Samuel, ele falou: longe de mim de pecar contra Deus, por não interceder por Israel, por não interceder por cada um de vós. E aquele povo havia acabado de rejeitar Samuel. Aquele povo havia acabado de rejeitar a Deus. E Samuel falou: longe de mim deixar de interceder por vocês, longe de mim deixar de mostrar de que Deus existe em vocês, longe de mim. Isso tem que estar em cada um de nós todos os dias, tem que estar em você. Longe de você deixar de interceder pela sua família, longe de deixar de interceder pelo teu próximo, longe de você deixar de interceder por alguém, porque a Bíblia fala: orai sem cessar, persistir em oração todos os dias. Longe de cada um de nós isso. E você vai estar magoado, e você não vai pecar, você vai orar por aquele. Você vai estar ferido, destruído, mas longe de pecar, você vai orar por aqueles. Você pode não ter nada, mas longe de você pecar, você vai orar por aqueles. O nosso entendimento de pecado começa a mudar essa noite. Porque se pecado para nós era não ler a Bíblia e não matar e não roubar, isso muda hoje. Pecado é você não orar por essa nação. Pecado é você não orar pelo teu vizinho, pelo teu próximo, por aquele que fala mal de você. Isso é um pecado. E Samuel como profeta, e você como profeta vai falar: longe de mim deixar de orar por alguém, longe de mim deixar que minhas emoções gritem dentro de mim, longe de mim deixar de olhar para mim mesmo, esquecer de olhar para o meu próximo, longe de mim isso e me preocupar comigo, esquecer o meu próximo, longe de mim tudo isso. Porque um profeta, quando ele começa a viver como profeta, ele não vive mais para si. Olha Eliseu. Eliseu estava com sua junta de boi, e quando Elias tocou com sua capa em Eliseu, ele queimou as carroças, ele queimou os bois, fez um baita de um churrasco, e falou: agora eu vou viver meu ministério. Deixou sua família, deixou tudo que ele tinha para trás, e começou a viver a sua vida com Deus. Deixou tudo isso e começou a viver sua vida com Deus. E não foi fácil a vida de Eliseu, porque a vida de um profeta não é fácil, mas exige esperança para cada um de nós. Exige esperança para cada um que se determina, que se dedica ao ministério para com o Senhor. E um profeta também irá fazer o seguinte: ensinar o bem e ensinar a justiça, profetizar o amor e profetizar o juízo, trazer o amor e trazer o juízo, agir com amor e agir com justiça. Eu vou te falar,
agir com justiça é a parte mais difícil que você vai viver. Agir com justiça é a parte mais dolorosa que você vai viver em todos os momentos. Porque muitas pessoas, elas querem a tua ajuda, mas quando elas querem uma ajuda, é porque elas praticaram uma injustiça. E para você ajudar elas, tem que primeiro praticar a justiça. E quando ela souber que a justiça tem que ser feita, ela não vai querer mais a tua ajuda. E ao você virar as costas, você vai ser o chato da história. Mas entenda, longe de você pecar contra o Senhor e deixar de orar por essa pessoa. Longe de você pecar contra Deus e deixar de demonstrar o amor para com essa pessoa. Porque nessa vida, uma coisa é certa, meus queridos: vai ter tribulação e sofrência. Você vai passar por diversas tribulações e dificuldades. Mas eu entendi essa noite: longe de mim de pecar contra o Senhor e deixar de orar. Longe de mim de pecar contra Deus e deixar de orar. E eu começo a pensar: qual é a solução para a sua vida? Qual é a solução para a sua vida? Se é falta de dinheiro, eu vou te falar: não é o emprego que vai te dar um salário mensalmente. Se é uma carência, não é um relacionamento que vai te dar um carinho quando você estiver com essa pessoa. Se é por causa do sol e você está andando de a pé, não é um carro que vai mudar a sua vida. Se é porque você quer um estudo e você conseguiu uma bolsa, não vai ser a faculdade que vai te dar essa solução. Porque a nossa solução só é encontrada de uma forma: quando primeiro conhecemos a boa vontade de Deus. Quando tivermos decidido a viver a agradável vontade de Deus. E quando tiver decidido a morrer pela perfeita vontade de Deus. Então Deus pode começar a agir em nossas vidas. Deus pode começar a agir em sua vida. Pelo contrário, vai ficar estagnado na verdade. Pelo contrário, ficamos parados em nossas vidas. Isso não pode acontecer quando as pessoas já velhas de igreja estão sentadas no banco até hoje. Porque chegar até a verdade, eu vou te falar, é fácil. O problema é que a verdade dói, a verdade machuca, a verdade transforma. Mas a transformação gera desconforto. E ninguém quer desconforto em sua vida. Ninguém quer mudar a sua vida, pois a emoção do homem grita mais alto todos os dias. A emoção do homem grita mais alto todos os dias. Lembra-se de Ana no começo da história? Ana, ela já tinha feito um voto com Deus. No seu interior já tinha dado o seu filho para Deus. Mas só podia ser confirmado quando ela tivesse entregado para Deus. O sonho de Deus na sua vida pode ser confirmado e concretizado quando você de corpo, de todo entendimento, de toda a sua força, tivesse entregado para Deus. Se naquele momento o Ana tivesse falado: não é meu filho, não é meu filho. Ó Deus, eu sei que eu falei isso, mas é o meu filho. Eu não posso dar ele para você. Eu não posso viver sem o meu filho. Naquele momento, uma geração teria se perdido. O pior poderia ter acontecido. E comece a imaginar se não é a misericórdia de Deus na vida de uma pessoa. Porque o que mais acontece nos dias de hoje é uma pessoa fazer um voto de Saul, mas se esquecer que fez esse voto e abandonar o Senhor na hora de cumprir esse voto. O voto de Saul foi quando ele falou: aquele que comer antes que o sol se ponha, ir lá morrer. E a única pessoa que comeu aquele dia foi seu filho Jonathan. Mas quando ele soube que quem havia comido era seu filho Jonathan, ele não cumpriu o voto dele com o Senhor. Um voto tolo de Saul. O nosso único voto com Deus, igreja, entenda, tem que ser um: longe de mim pecar contra Deus e deixar de orar por vocês, e eu vos ensinarei o bem e a justiça. Esse é o seu voto com Deus.
Esse tem que ser o seu voto com Deus todos os dias, em todos os momentos. Orar, praticar o amor e viver a justiça. Conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias, sem negociação. Eu quero te falar, mesmo após a morte de Samuel, o povo ainda se desviou de Deus. Sabe por que o povo se desviou de Deus? Aí em 1 Samuel capítulo 12, você vai abrir ali, no verso 19. E eu vou te falar porque o povo se desviou de Deus mais uma vez. Quem achou, diga amém. E todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Mas eu quero apenas a parte A com vocês. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, para que não morramos. Essa barreira tem que ser quebrada em sua vida essa noite. Essa trava na tua língua tem que ser desfeita essa noite. Essa fé tem que aumentar essa noite. Se é uma barreira, você vai derrubar ela com a tua fé essa noite. Porque é tempo do homem de Deus e da mulher de Deus começar a interceder a Deus. É tempo do homem e mulher de Deus buscar a Deus e não buscar em terceiros. Oh pastor, ora por mim a Deus. Oh missionária, ore por mim a Deus. Continue com isso, mas antes disso você esteja intercedendo. Porque a nação está falida, a igreja está morrendo, porque o povo não está buscando a Deus. Eles colocam o compromisso a outra pessoa e não a ele mesmo. Coloca a responsabilidade em um líder e não nele mesmo. Sabe por quê? Porque o povo ainda não entendeu que ele é o profeta. Se você não entender essa noite que você é profeta do Senhor, aqui nessa garagem, na rua onde você está, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar, o seu primeiro problema, você vai pegar o celular e vai ligar: por favor, interceda por mim a Deus. Na sua primeira dificuldade, você vai chorar, vai espernear, e isso não vai passar do teto da sua casa. E você vai pegar, vai pedir para uma outra pessoa: por favor, ore por mim. Ore a Deus por mim, por favor. Se você não mudar isso hoje no seu interior, de dentro para fora, isso vai continuar na sua vida dia após dia. Mas vamos mudar isso essa noite, igreja. Temos que mudar isso essa noite. O povo tem caído até hoje, porque não tem intercedido a Deus. O povo tem falhado até hoje, porque não tem buscado a Deus como tem que ser buscado. Mas Maciel, eu subo ao monte, eu oro de manhã quando acordo, eu venho aos cultos. Sim, eu sei, mas você é profeta. Quantas das vezes você buscou a Deus como profeta de Deus? Quantas vezes você se colocou no monte como profeta de Deus? Quantas campanhas você fez na sua vida como profeta de Deus? Sabe quando você está na sua casa e vai abrir a sua Bíblia? Você abre como um profeta de Deus e não como um mendigo espiritual. Quando você vai orar pela sua comida, você tem que orar como um profeta de Deus, não como uma pessoa que está passando fome e vai se alimentar. Quando você está precisando de algo e Deus sabe que você precisa, mas porque você tem que ter um relacionamento com Deus, você vai falar para Ele o que você precisa. Você fala a Ele como profeta e não como um mendigo que está passando fome e necessitado. Não, somos profetas de Deus. Foi por isso que quando Eli morreu, Samuel estava pronto para governar Israel. Foi por isso que quando aquele povo perdeu a guerra, Samuel estava pronto para buscar a presença de Deus. Hoje a nação está em trevas, a nação está corrupta.
Vocês veem o caso do YouTube que comprou alguns livros de teologia de sexo para entregar às crianças. A nação está perdida. Porque os profetas de Deus se esqueceram que são profetas de Deus. Isso são para todos nós que estão aqui essa noite e para todos que irão assistir isso no YouTube. Você é profeta de Deus. Aí na cidade onde você está, se você sair de alumínio para passar umas férias na praia, ali você é profeta de Deus. Porque nas praias o povo vai oferecer coisa para Iemanjá, para os demônios, e você como profeta de Deus tem que chegar ali e mudar aquele ambiente. Mas sabe o que é? Eu vou falar porque eu fiz isso muitas vezes. Eu vou para a praia, pego um bronzeado e volto cansado. Pô, não devia ter ido para a praia, eu não quero mais voltar. Aí depois que a emoção do cansaço passa, para a praia de novo, é legal tomar aquele banho de água salgada. Porque eu nunca fui para uma praia como profeta. Eu nunca trabalhei como profeta. Mas isso tem que mudar a partir de hoje. Isso tem que mudar na sua vida a partir de hoje. Aonde você está, você é profeta. Quando você conversa com uma pessoa, entenda, é por isso que crente não pode fofocar. É por isso que crente não conta mentira. Quer dizer, não tem que contar mentira. Porque um crente não conversa, ele profetiza. Um crente não fala qualquer palavra, ele lança a palavra de poder, ele lança palavras de bênção em vida de pessoas. Quando ele fala, olha Marcel, eu estou doente. Não, irmão, você já está curado. Eu estou conversando e profetizando. E você tem que ser assim em todo lugar. Temos que ser assim em todo lugar. Você é profeta do Senhor. Você vai fazer compra no supermercado, entenda. Você vai orar por aquele supermercado, porque os preços estão um absurdo. É engraçado, mas é verdade. A nação falhou, por isso que sofremos com isso. Porque não agimos como profeta. Eu lembro quando teve a primeira greve de caminhoneiro ano passado, se eu não me engano. Em abril, não foi? Eu pagava R$ 2,79 na coxa sobre coxa. Lembram disso? Rapaz, você ia no Colina, não tinha fila para você. Só que hoje é R$ 6, R$ 7 e tem fila até o final da rodovia. Porque o povo é escravo. Pode ser meio engraçado isso, mas eu quero falar para vocês, o povo é escravo. E eu não quero que ninguém aqui seja escravo também. Porque não nascemos para ser escravo, recebemos o espírito de adoção. Por isso somos chamados de filhos e clamamos Abba Pai. Mas se não exercemos isso, igreja, iremos sofrer dia após dia, entenda. Se não exercemos isso, iremos sofrer dia após dia. A nação está falida porque não sabíamos que éramos profeta até hoje. Mas hoje você sabe que você é profeta. E a partir de amanhã, a partir de agora, a nação está em mudança. O nosso estado está passando por um terremoto nesse momento. Quando esse terremoto vai acabar? Quando tudo estiver transformado. A nossa nação brasileira está passando por um estágio de transformação nesse momento. Porque hoje homens e mulheres reconhecendo que são profetas na presença de Deus. Eu estou falando de vocês. Eu estou falando de vocês. Vocês têm que viver isso, meus amados. Porque senão vamos encerrar o ano de 2019 cheio de problemas para contar. E o problema não é ter problema, ok? Não é esse o problema. O problema é você não ter fé para solucionar. O problema é você não saber por que está passando por aquilo. O problema é você não saber o fim disso. A situação que você está passando hoje, você sabe por que você está passando isso? Você sabe o fim dessa situação? Você sabe qual o propósito disso? Mas hoje, como profeta, quando o Senhor te chamar, Ele vai começar a te explicar isso. Ele vai começar a te dar solução sobre isso. Não me olhe com esses olhos arregalados. Creiam e glorifica a Deus, igreja. Esse alimento que você está recebendo, você tem que digerir ele, não somente agora. Você vai
comer, Ele vai voltar, você vai comer de novo. Ele vai voltar e você vai comer de novo. Ele vai voltar e você vai comer de novo, até você entender que você é profeta. Porque sexta-feira, quando subimos ao monte orar, você não vai subir porque você tem um problema, você vai subir porque você é profeta do Senhor. Amanhã, quando chegar da sua casa, na oração dos diáconos, os diáconos vão se reunir porque são apenas diáconos. Eles são profetas do Senhor e vão exercer o ministério de profecia naquele local. E assim vai se passar dia após dia. Domingo na escola bíblica, quando viemos estudar, vocês não vão vir porque vocês não sabem nada. Vocês vão vir para aperfeiçoar o seu ministério de profeta. E a partir de hoje vocês têm que viver como profeta. A partir de hoje exercer esse caráter de profeta. Se coloque em pé, meus queridos. Crendo nisso. Se coloque em pé, sabendo que isso é uma realidade da sua vida. E mais uma vez eu falo para você. Eu não estou falando que você vai ter tranquilidade e um mar de ouro na tua casa. Mas eu gosto da palavra da eternidade. De que se formos fiel a Deus, Ele é fiel e justo para conosco. Que se tivermos um compromisso com Deus, Ele é amor e justiça para conosco. E se você quer uma história para se inspirar, existem testemunhas. Eu gosto de falar do apóstolo Paulo. Entenda, se até hoje você vive por causa do seu testemunho, você ainda não conheceu Deus. Você está aqui há 1 ano, 2 anos, você tinha um testemunho, e você só pode falar do seu testemunho. Você não conheceu a Deus. Porque hoje é tempo de você ser testemunha de Deus. Hoje é tempo de você testemunhar quem é Deus. Não quem você era, mas quem você é hoje. O ter e o ser são coisas diferentes. E o ser é o mais importante na vida de um profeta. Olha, antes de eu ser profeta, eu passava por isso e não sabia como solucionar. Mas hoje eu sou profeta e eu sei aonde eu posso buscar o meu socorro. Você tem que viver com isso todos os dias. E você pode passar por várias tribulações e dificuldades, porque é isso que vai acontecer. E eu falo isso sabendo disso. É isso que vai acontecer. Mas eu sei que em todos os momentos existem homens e mulheres à minha volta. Homens e mulheres profetas do Senhor. Eu não estou falando de qualquer homem e qualquer mulher. Eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu estou olhando para profetas e profetas do Senhor. É por isso que no momento da minha adversidade eu vou estar intercedendo, mas homens e profetas vão estar ao meu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha dos dois lados, menos uma parede, né, irmão? Ele é profeta na sua vida, e você é profeta na vida dele. Pastor, vem cá fazendo um favor. Aleluias. Olhe para o seu povo. Eles são profetas na sua vida. Aleluias. Somos profetas da vida desse homem. Somos profetas na vida da pessoa que está ao nosso lado. Somos profetas do Senhor. Aleluias. E por causa disso, nesse momento, comece a profetizar, meus queridos. Comece a exercer esse ministério. Comece a viver esse poder do Senhor. Una-se com outras pessoas nesse momento. Faça um trio. Saia do seu lugar e abrace pessoas nesse momento como profetas. Aleluia.